Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glorificamos o nome do nosso Deus por mais esta grande e abençoada oportunidade de estarmos trabalhando e fazendo algo para o reino de Deus, fazendo algo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós continuamos com os nossos subsídios da Escola Bíblica Dominical, estudando a lição O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Na lição de hoje, a lição de número 2, para 14 de janeiro de 2024, nós temos o título Imagens Bíblicas da Igreja. E aqui nós vemos uma imagem muito sugestiva, ovelhas no valado, ovelhas no aprisco. E nós lembramos que essa também é uma imagem muito eloquente da Igreja do Senhor. Quando Jesus fala a Pedro, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós sabemos que as pessoas que estão na igreja, elas são ovelhas do aprisco do Senhor. Então, imagens bíblicas da igreja é o nosso tema de hoje. E o texto áureo é, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Aleluia. Estamos apenas na segunda lição desse primeiro trimestre, que é comentada pelo pastor José Gonçalves, que é líder da igreja em Água Branca, Piauí. Então, meus queridos irmãos, a nossa intenção com esses subsídios é alcançar os nossos superintendentes de escola bíblica, os nossos alunos e, por que não, os nossos colegas pastores. Então, você deve, primeiramente, tomar a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e acompanhar da leitura bíblica a sua lição. Compre uma lição e acompanhe as nossas palestras, os nossos subsídios, porque você também vai precisar dessa lição para ir à igreja, para frequentar a escola bíblica. Não é necessário, aliás, não é obrigatório que você vá para uma igreja, Assembleia de Deus. Procure uma escola dominical. Onde houver uma escola dominical, nos domingos pela manhã, igrejas tradicionais como a nossa, tem esse trabalho, um trabalho glorioso. Mas se você preferir, estiver próximo de nós aqui nós temos várias igrejas. Nós temos a igreja da Farolândia, nós temos a igreja do Barroso, nós temos a igreja do Augusto Franco II, mas eu estou no Augusto Franco I. Eu leciono, eu colaboro ali com o pastor Fábio Pinheiro no Augusto Franco I. E seria uma satisfação muito grande você chegar lá e dizer, olha, eu assisti lá e estou aqui. Eu terei o prazer de lhe abraçar e lhe dar as boas-vindas. Glória a Deus. Então, a imagem da qual nós trataremos nessa oportunidade são semelhanças, são figuras. Coisas idênticas, mas não são as que parecem ser. São figuras. E Jesus falou muito nesses termos, e a igreja do Senhor, ela é apresentada na Bíblia
muitas vezes como figuras. Figuras que retratam a verdadeira identidade da igreja. A imagem que nos deixa muito claramente sábios a respeito do que é a igreja de Deus. Nessa lição, nós vamos estudar ela em 3 pontos. A imagem que descrevem, imagens que descrevem um relacionamento, é o item 1. Ele será desenvolvido em 3 subitens. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. O item 2, imagens que descrevem função. Esse será distribuído em mais 3 subitens. E o 3, imagens que descrevem a habitação. E aí ele vem santuário de Deus, casa de Deus e o privilégio de ser igreja. Então, meus amados irmãos, imagens que descrevem um relacionamento. Nós temos aqui no primeiro subitem a noiva de Cristo. A noiva, naturalmente, é uma das imagens mais eloquentes, mais belas da igreja. E por alguns, além do amor do noivo pela noiva, que o noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo, além desse amor que o noivo derrama sobre a noiva, ela se reveste de uma importância muito grande quando nós trazemos esse noivado para a nossa vida. É o noivo que se encontra com a noiva desconhecida. É o rapaz, por exemplo, que se encontra com alguém que ele não conhece. E eles começam a namorar. Começam a conhecerem-se. A forma, o caráter, o viver de cada um. E tornam-se noivos. Então, alguém que é desconhecido, que ata um amor, uma convivência, e agora tornam-se noivos. E lá na frente nós vamos tratar desse noivado como casamento. Então, sem dúvida, é uma imagem muito eloquente da igreja quando se trata da noiva de Cristo. Nós, como igreja, somos noiva de Cristo e somos caracterizados, esse noivado é caracterizado pelo amor que ele derramou sobre nós. E a Bíblia diz que nós amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Ele nos amou primeiro, ele olhou para nós. O profeta Isaías diz que ele olhou do céu e viu que nós andávamos desgarrados. Nós não tínhamos solução alguma. Nós por si mesmos não nos encontraríamos nunca. E pela misericórdia e graça de Deus, pelo amor que Deus tem pela humanidade, ele providenciou uma saída para que nós, pelo conhecimento da palavra, pudéssemos ser resgatados, regenerados do pecado original lá do Éden e assim sermos noiva do Senhor. Alguém que está aguardando o noivo é que está aguardando o dia do enlace, o dia do casamento. E a igreja de Deus está aguardando esse grande dia, que vai acontecer lá no arrebatamento, na primeira fase da segunda vinda do Senhor. Nós subiremos. Como noiva, o noivo vem e vai arrebatar a noiva, a igreja, e nós subiremos para estar com ele. A esposa
A esposa já está num estado mais avançado. Houve o namoro, houve o noivado e agora estudados, vamos dizer assim, da forma humana, estudados o caráter um do outro, porque, meus amados irmãos, o caráter é algo fundamental para sermos igreja. Nós não concebemos uma igreja que não tem caráter. Aliás, a igreja toda ela tem caráter. Nós não concebemos pessoas que dizem que frequentadores dos templos que não têm caráter. Porque o que mais Jesus quer é que nós tenhamos caráter, que a minha vida, o meu caráter, seja refletido na Bíblia, ou que a Bíblia reflita no meu caráter. Seja na minha casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja viajando, seja perto dos irmãos, ou seja longe deles. Porque ser crente, demonstrar um caráter equilibrado no meio dos irmãos é fácil, a gente pode até fingir. Difícil é lá fora, onde a gente acha que não tem ninguém vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele está nos vendo. Então esses noivos que já se estudaram, e quem é casado sabe muito bem disso, que já conviveram por algum tempo, e agora os dois concordam, dá para casar, dá para vivermos juntos. Então, é como diz o profeta Isaías, ele nos viu, nos amou, como diz o evangelista João, nos amou primeiro e agora nos convida ao casamento. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados e ambos subiremos para estar com o Senhor. Esse é o dia do grande, aguardado e maravilhoso casamento que fala aqui a Bíblia, a esposa de Cristo. Paulo retrata de forma vívida a imagem da igreja como esposa. E aí eu convido você para lermos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. Aos Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27, que nos diz assim: para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra, isto é, essa água significa a palavra, que é quem purifica, é quem dá caráter, é quem formaliza o homem e prepara para ir para o céu. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Imagine, meus amados irmãos, o cuidado que Deus tem para com a igreja. Ele prepara. Ora, se ele preparasse para entregar a outra pessoa, pode ser que no lado humano, quando nós estamos fazendo alguma coisa para outras pessoas, parece que nós fazemos com mais cuidado. Não, para mim, de qualquer jeito, mas para as outras pessoas nós somos mais cuidadosos. Aqui é o contrário. A Bíblia diz que ele está preparando uma igreja imaculada para apresentar a ele mesmo. Glória a Deus. Então é ele que sabe a forma, é ele que sabe a maneira, ele que sabe o estado que cada um de nós deve estar para ser recebido por ele mesmo. Então, quando Jesus prepara a sua noiva e a sua igreja para apresentar a ele mesmo, não há possibilidade alguma desse casamento não acontecer. Ele vai acontecer. Em nome de Jesus, esse casamento vai acontecer. Para mim e para você, meu amigo professor, meu amigo superintendente, e você que está nos assistindo nesta hora.
o rebanho de Deus. Meus amados, e rebanho, hoje tomou agora uma conotação até meio pejorativa, mas rebanho ou são aqueles que se deixam ser conduzidos. Rebanho aqui se fala, dá uma conotação de animais, de gado ou de ovelhas, mas são aquelas que estão, ou que se permitem ser conduzidas. Conduzidas por quem? Por Deus. Ninguém vai ao céu quando não se permite conhecer, ser conduzido pelo pastor. Eu que muitas vezes acompanhei meu pai, que era vaqueiro, e quantas vezes nós conduzíamos o gado de um pasto para outro, para dar água, para prender no curral para ter a leite do outro dia. Então, o gado ali, as reses estão dispostas a cumprirem os ditames do vaqueiro, da pessoa que cuida. Então, nós somos rebanho de Deus porque nos permitimos ser guiados por Ele. E aqui, o Espírito Santo é quem nos guia. Jesus, ao subir, diz: eu não vos deixarei órfãos, mas vos mandarei outro Consolador, que estará convosco. Então, o Espírito Santo é que nos guia. E quantas vezes você que me assiste faz alguma coisa e, de repente, o Espírito Santo reprova. O Espírito Santo reprova. Então, quando ele nos reprova em alguma coisa, é porque ele está cuidando do nosso caminho, é que ele está nos guiando pelo caminho correto. Glória a Deus. Quando reuniu os presbíteros na igreja de Éfeso, nós estamos falando aqui de Paulo, quando estava voltando da terceira viagem missionária, e ele estava rumando para Jerusalém. Ele fica ali, eu quero ler com os irmãos, em Atos capítulo 20 e versículo 28. Atos 20, 28. Ele está voltando da viagem missionária e está indo a Jerusalém. Nessa viagem ele será preso. E então, o que ele diz no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, Paulo previu, ele tinha estado durante cerca de 3 anos em Éfeso, e ele previu que a sua saída de Éfeso abriria um espaço, uma brecha, para um grupo de pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus, mas não eram pessoas de fora, não. Eram pessoas de dentro, pessoas, olha o que ele diz, pessoas da igreja. E ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. São pessoas que estão dispostas a dividir para arruinar. Porque geralmente as pessoas dividem e esse pensamento divisor dá-se por inveja, por coisa semelhante. Então as pessoas acham que quem gosta de dividir, ou quem está disposto a dividir, acha que a divisão resolve alguma coisa, não devolve, apenas arruina. E Paulo está dizendo: dentre vós, pessoas falarão coisas para atrair as ovelhas após si mesmo. Então ele diz aos bispos, aos presbíteros: tenham cuidado com a igreja de Deus. Eu estou dizendo, e Paulo diz que durante 3 anos eu estive com vocês, vocês sabem a minha forma de ensinar. O quanto eu combati esses grupos. Tenham cuidado. Esse, meus amados irmãos, é o cuidado que Deus, que o Espírito Santo tem com a sua igreja. É esse cuidado que Paulo tinha. Estando em Éfeso, uma cidade muito idólatra,
E ele agora, eu tenho que sair, eu tenho que ir, eu tenho que chegar em Jerusalém no dia do Pentecostes, eu tenho que ir. Mas tenham cuidado. Glória a Deus, tenham cuidado. Você, como professor da escola bíblica, é também alguém chamado aqui. Tenha cuidado com o seu ensino na igreja. O cuidado que eu digo, não estou chamando aqui ninguém que tem que ser teólogo, tem que ser Não. O cuidado é ore, leia cuidadosamente, estude a palavra de Deus, para que você ajude as pessoas a seguirem. E você ensinando as pessoas a seguirem, vocês estarão automaticamente afugentando esses grupos. Essas pessoas que pensam em si mesmas, que não estão pensando em nada no reino, que não estão pensando na melhoria da igreja, mas na melhoria da sua própria imagem, dos seus devaneios. Então nós, como professores da escola bíblica, e superintendentes, pastores, nós somos responsáveis por esse trabalho. Glória a Deus. Nós somos geração eleita. Podemos ler isso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, igreja, somos tudo isso. E nós vemos isso aqui numa ordem crescente. Geração eleita. Geração, meus amados irmãos, é uma sucessão de pessoas em linha reta. O pai, o filho, o neto, o bisneto, o trineto, o tataraneto. Então, é uma sucessão de pessoas em linha reta. Então, quando Deus diz isso aqui, que nós somos uma geração eleita, Ele está dizendo que eu fui eleito, mas meu filho também o será. Agora, para que o meu filho seja eleito, eu tenho que ensiná-lo. O meu neto também será. Mas eu tenho que, ensinando meu filho, fazer com que ele ensine ao meu neto ou ao filho dele. E assim sucessivamente. Por isso, chamamos de uma sucessão em linha reta. E Deus está pronto para abençoar todos, da primeira, segunda, terceira, quarta e até as gerações infindas. Ele está pronto para isso. Geração eleita. Sacerdócio real. E aqui nós damos uma diferença do sacerdócio da antiga aliança e o sacerdócio da aliança atual, da nova aliança. O sacerdócio da antiga aliança era, Deus escolheu uma tribo, que era a tribo de Levi, e da tribo de Levi, Deus escolheu a família de Arão para serem os sacerdotes. Esses sacerdotes, eles eram exclusivos para levar o povo a Deus, oferecer sacrifícios do povo a Deus. Na nova aliança, isso mudou. Todos nós somos um sacerdote. Jesus disse isso. Todos nós, todo crente é um sacerdote. Todos nós agora temos a condição de entrar no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote tinha. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, isto é, nós podemos ir direto ao Pai por Jesus Cristo. Nós podemos levar as pessoas, interceder por elas a Deus, levar os seus problemas, fazer sacrifícios por elas a Deus. Então, se na antiga aliança apenas os sacerdotes podiam, na nova aliança, todos nós podemos. Glória a Deus, todos nós podemos. Sacerdócio real. Nação santa. Veja, geração eleita, sacerdócio real, aí já vamos para nação santa. Agrupamento de pessoas com autonomia política e territorial, com limites definidos, sujeitos
às mesmas leis e governos. Nós somos uma nação santa, que vivemos agrupados na igreja, temos autonomia para vivermos na igreja, porque Deus nos deu essa autonomia para escolhermos o que nós achamos de melhor. Nós temos um território, como qualquer outro, e herdaremos o território celestial, e vivemos sob as mesmas leis e o mesmo governo. Isto é, eu estou trazendo para a parte espiritual, aplicando a parte espiritual. Nós vivemos segundo a lei do Senhor. E como diz o salmista, e nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Somos, portanto, a igreja de Deus. Nós somos o sacerdócio real. Nação santa. Glória a Deus. Povo adquirido. Quem nos adquiriu? O próprio Deus. Nós somos um povo, a igreja de Deus é um povo adquirido. Nós sabemos que João diz que Jesus veio para o quê? Os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o Senhor nos adquiriu com seu sangue derramado na cruz do Calvário. E nós tomamos posse disso pela graça de Deus por meio da fé. E Paulo acrescenta, não vem de ninguém para que ninguém se glorie. Nós somos um povo adquirido por Deus para vivermos na sua casa, adorando o seu nome, pregando a sua palavra, buscando outros até que ele volte. Nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. É uma imagem forte. A igreja é o corpo de Cristo, mas mais do que uma organização. Nós somos a igreja, nossa igreja também é uma organização. A representação jurídica é uma organização, mas a igreja espiritual é um organismo vivo. E esse corpo, a beleza, a sintonia desse corpo, é que o corpo humano, ele tem vários membros, mas todos eles trabalham para que o corpo viva bem, para o melhor funcionamento desse corpo. São os pés, são as mãos, são os dedos, as unhas, todos os membros do corpo. Todos os membros. Eles servem para que esse corpo viva direito, viva bem, viva conforme foi feito pelo nosso Deus. Então nós somos o corpo de Cristo. Nós aqui estamos como igreja, nós vivemos sob uma mesma orientação, que é a orientação da Bíblia, que nos ensina que o Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar e que Ele nos santifica e nos prepara e um dia Ele nos levará para o céu. Então nós somos esse corpo que vive em harmonia para, além de caminharmos para o céu, buscar outros para também participar desse corpo. Imagens que descrevem a habitação, santuário de Deus. A igreja é o santuário de Deus. É claro que se você pegar uma igreja fechada, as quatro paredes fechadas, ela representa simplesmente um prédio, uma edificação. Mas a igreja habitada, a igreja frequentada por homens e mulheres de Deus, ela torna-se um santuário de Deus, onde Deus opera, onde Deus fala, onde Deus ouve, onde Deus é adorado, onde Deus é admirado, onde Deus faz maravilhas. Então a igreja de Deus, nós não estamos apenas nos referindo à estrutura arquitetônica, nós estamos nos referindo a pessoas que ali vivem. Essa igreja se torna então um santuário de Deus, onde santos estão habitando, onde santos estão adorando, onde santos estão atuando. Casa de Deus.
Também é descrito como sendo casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, eu vou ler com os irmãos. 1 Timóteo 3,15. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, além de ser a casa de Deus, espera-se que aqueles que habitam a casa de Deus sejam verdadeiros, sejam firmes defendendo a verdade. Coisa triste é quando nós descobrimos que um crente é mentiroso, alguém que habita a casa de Deus e é mentiroso. Como é que pode um negócio desse? Como cabe? Como caberia? A casa de Deus caberia um mentiroso. Mas aqui, nas quatro paredes, na edificação arquitetônica daqui, os mentirosos estão lá. Os adúlteros estão lá. Mas um dia eles serão banidos. Jesus dirá a esses: saia de mim que eu não vos conheço. Aparta-te de mim que eu não vos conheço. Quem habita a casa de Deus são aqueles que vivem na verdade e pela verdade. E a verdade não é outro senão o próprio Jesus, quando diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Muitas pessoas dizem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Errado. Errado. Eu não sou, o caminho e a verdade. Não é o caminho, vírgula, a verdade. Essa vírgula, quando alguém tira o e a verdade, muda totalmente o sentido da frase. A Bíblia diz que eu sou o caminho, Jesus disse, e a verdade. Isto é, ele é o caminho, não há outro que leve ao céu, e não há outra verdade fora dele. Mas se alguém diz: eu sou o caminho, a verdade, então você está colocando ele como uma verdade em uma lista de outras verdades. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, a casa de Deus, na casa de Deus habitam os seus filhos. Como na minha casa habita os meus filhos. Quem não é meu filho não habita a minha casa. Pode chegar, pode visitar, pode passar um dia, pode ser hospedado, pode ser recebido, mas não habita. Só habita na casa de Deus os verdadeiros, aqueles que muitas vezes sofrem até perseguições por causa da verdade, mas eles não abrem mão. E agora o privilégio de estar na casa de Deus. Quem não é privilegiado, quem não se alegra em estar na casa de Deus? Eclesiastes, salvo engano, Eclesiastes diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, ir à casa do Senhor não é um castigo, não é uma rotina, não. É um ato de adoração a Deus. É um ato de adorar, é uma oportunidade de reconhecer o quanto Ele é grande na nossa vida, o que Ele fez, o que Ele é em nós. É isso que nós devemos fazer quando vamos à casa do Senhor, e isso nos dá privilégio. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito fundamento ou funcionamento da igreja local. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.